Eu criei aqui, né, um projeto Angular simples, só para falar um pouco novamente sobre componentes. O objetivo desse vídeo é trabalhar com componentes, criar os seus próprios componentes, mas antes de mais nada, vamos dar uma repassada aqui em tudo que a gente já viu sobre o componente, né? Então, quando você cria um projeto, ele cria para você os arquivos de carga de servidor, que é o index.html, que isso sim está sendo carregado lá no navegador, né? Um main que ajuda, que inicializa lá a carga, e a folha de estilo, que pode ser CSS ou SCSS. A gente vai usar no próximo projeto, né, essa folha de estilo SCSS, para vocês terem um exemplo, né, dessa folha de estilo mais robusta do Angular, né? Então, com esse tipo de folha de estilo, você vai ver que você pode trabalhar até com variáveis na folha de estilo. Hierarquia de árvore de forma mais facilitada. Ele permite que você use funções do tipo loop com @for. E uma coisa que eu queria explicar é que ele não é compilado lá no navegador, né, como o SCSS. E sim, aqui dentro ele vai ser compilado e convertido em CSS, porque lá ele vai ser reconhecido como CSS, folha de estilo convencional, tá bom? Então, aqui pensando no index.html, vocês percebem que esse index basicamente não tem nada, né? Ele só tem algo que nós chamamos de seletor. Ele tem um seletor aqui do componente. Ele está falando que o seletor desse index.html é o app root. Onde ele está? Ele está no meu componente nativo. Então, quando eu criei o projeto, ele criou o componente nativo aqui, que é o app, e dentro do componente, vocês já observaram que cada componente tem o seu próprio HTML, ele tem o seu próprio TypeScript e ele tem a sua folha de estilo. Então, aqui no componente, né, que versões anteriores do Angular colocariam app.componente.ts, TypeScript. Aqui na versão nova, app.ts. O que eu tenho que precisa ser entendido, né? Eu tenho o meu componente, app.ts, ele é declarado aqui com @componente, ele informa qual é o seletor, ó, o seletor desse componente, app root. Por isso que aqui está sendo feita a carga do componente com app root. O seletor aqui é app root. Então, eu tenho aqui o que ele vai usar de folha de estilo, né? E qual que é o template desse componente, né? A interface desse componente é o app.html. Então, por isso que eles se falam, né? Então, o app.ts aqui vai falar com o app.html e vai usar a folha de estilo do seu próprio componente. Aí eu vou fazer um teste aqui para vocês verem, né? O componente, por sua vez, né? Ele tem a sua classe, e eu posso vir aqui e configurar um estado, né? Um estado para o meu atributo. Então, eu vou criar um estado aqui para o contador, do tipo number, que começa valendo 0. Esse meu estado aqui, desse atributo, dessa propriedade, né? Eu posso referenciar ele aqui dentro do meu HTML. Então, eu vou apagar aqui o HTML, que é aquele que remontou lá. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e falar H1 e posso permitir que ele traga para cá uma interpolação daquele meu estado, daquele meu atributo, que lá se chama contador. Então, salvei aqui, eu estou referenciando. Então, eu posso ter aqui atributos, né? Em que eu configuro o estado dele, e posso ter também, por exemplo, aqui, ó, um botão. Eu tenho um botão que vai trabalhar com um evento. Então, ele trabalha com evento, clique. Nesse evento clique, ele vai chamar o meu método incrementar. A gente já até fez isso, né, anteriormente. Só que eu não tenho aqui ainda
o incrementar, que é o método, eu vou ter que criar lá no TypeScript, né? Então, vou colocar aqui, clique aqui. Então, clique aqui, incrementar, eu venho aqui. Então, dentro da minha classe, como eu falei, eu vou ter atributos, eu vou ter a configuração do estado do atributo e vou ter o método aqui que se chama incrementar. Incrementar. Esse meu incrementar, ele vai pegar aqui o this.contador e vai fazer um mais na variável. E por isso eu criei aqui um contadorzinho que vai ser manipulado aqui quando eu clicar na interface, certo? Então, em resumo, o meu componente precisa do HTML, precisa do CSS e precisa do seu TypeScript. E ele é referenciado através de um seletor, que inclusive também é informado aqui no componente no momento que ele é criado. Então, o seletor está configurado aqui. Então, com essa explicação aqui, né, que a gente já entendeu o componente, nós vamos fazer um projeto que usa componente criado por você, não só o componente que a aplicação do Angular trouxe. Então, vocês vão seguir comigo aqui no vídeo e a gente vai criar uma landing page já usando um novo componente e já usando uma folha de estilo mais atualizada, que é SCSS, ok? Vamos iniciar aqui a criação desse novo projeto, tá bom? Ele vai ser um projeto para criar uma landing page com o objetivo de usar novos componentes e também usando a folha de estilo SCSS. Então, aqui eu vou colocar ng new, eu vou criar como landing. Eu vou habilitar agora ali, ó, a opção do SCSS. Aqui vocês já viram que a gente vai colocar no aqui. E aqui também habilitar none por enquanto. Deixa o projetinho criar. Vamos aguardar ele terminar aqui. Então, vamos lá. Acabou de criar aqui o novo projeto, né, da landing. E eu vou, então, abrir esse projeto aqui, cd landing, code. Então, ele abriu o projeto aqui. Vou fechar o anterior aqui. Abriu o meu projeto. E a gente vai começar, então, a trabalhar aqui dentro, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade? Lembrando que eu tenho o meu componente base, eu vou no meu terminal aqui e vou criar um componente meu, para que eu possa trabalhar com novos componentes aqui. Então, para criar, ele está fazendo o autocompletar para você, ó, ng generate componente, e eu vou criar o componente chamado home. Dá enter aqui, e ele está criando. Então, ele criou o componente home. Se eu vier aqui agora, né, eu tenho agora o meu novo componente aqui, ó, dentro do app. Eu tenho, então, o componente home que foi recentemente criado. Vou startar o serviço aqui para eu ganhar tempo, tá bom? Você criou, né, o seu novo componente, que é o componente home. Vamos dar uma olhadinha como ficou a estrutura aqui, né? src, eu tenho dentro dele os arquivos que continuam iguais, o index, o main e o style. Eu tenho componente raiz, que é o app, e tenho agora o componente home, também com os seus arquivos. Então, o que, que eu quero fazer, na verdade? Eu quero construir essa página como se fosse a home, mas eu tenho que fazer a carga dela, né, aqui dentro do meu app. Então, como que vai ser isso? Nós vamos vir aqui, ó, no app componente.html dentro do app, tá? Não no home, ó. Cuidado, no app. Eu vou apagar tudo que tem aqui no app.html. Deixa eu começar daqui, porque eu quero deixar o último lá para vocês.
Eu vou apagar tudo que tem aqui, né? Eu só vou deixar essa última linha. Essa última linha aqui é o que carrega, né? A minha, o meu componente. Então, eu vou remover ele daqui, dentro do meu app, que é o componente base. E eu vou fazer referência aqui ao app.home. Lembra que eu falei para vocês, né? Que eu começo, então, a trabalhar com esse conceito em que você usa o seletor. Então, nesse meu seletor aqui, eu estou falando que eu vou usar app home. Por que, que eu sei que eu vou usar app home? Porque aqui eu tenho um seletor dentro do meu novo componente que se chama app home. Mas se vocês observarem aqui no app.html, quando eu referenciei ele, ele ficou em vermelho. Por quê? Porque eu preciso fazer as importações desse componente lá dentro do meu app. Então, no app.ts, eu vou importar ele aqui. Então, eu vou lembrando que o app.ts é o principal, né? Fazendo a importação aqui do home, que vem deixa eu ver o caminho dele, home, tá? E o componente se chama home. Então, eu importei o componente aqui para o meu app.ts. Aqui, ó, no imports, eu já tenho a importação do router, que eu não estou usando, mas eu vou trazer a importação agora do home. Importei, e aí vou forçar aqui, ó, standalone, igual a true. Eu falo que eu faço isso aqui por uma questão de sanidade mental, tá? Por padrão, os aplicativos agora do Angular já vão vir nesse formato standalone, que ele é o que? Ele não precisa mais do módulo. Então, algumas documentações nem pedem para vocês colocarem aqui, mas para evitar qualquer problema, porque eu já vi dar problema de ficar vermelho, de não fazer a referência certa, então eu forço aqui de novo para ele ser um módulo para ele ser independente, né? Para ele não precisar de módulos igual precisava nas versões anteriores. Então, com isso, eu fiz o import do home para cá, forcei ele ser standalone e importei o componente aqui dentro do componente app.ts. Com isso, né? O app.html agora já está com o seletor correto aqui, chamando o meu app home, que é o meu novo componente. Dúvida muito comum, né? É que aqui no meu arquivo index, eu também estou chamando, né? Eu estou com o meu seletor aqui para o app root, que é o meu componente principal. E assim, é comum as pessoas acharem que podem vir aqui, né, e já colocar então o home, daquela outra forma que nós fizemos, né? Tipo app-home, app-home. Isso é uma dúvida muito comum. Eu posso já colocar aqui o app.home, que é o componente que eu acabei de criar na index principal? Você vai até conseguir colocar, não vai dar erro. Mas a arquitetura do Angular abomina isso, né? Porque ela quer que você continue seguindo a arquitetura dela, que é a index, juntamente com a main, vai carregar o componente do app. E aqui no componente do app, no HTML dele, é que você chama então o outro componente que você quer trabalhar, ok? Ficar claro isso daqui. Bom, o que eu quero fazer na sequência? Eu quero criar o layout dessa landing page, então eu vou abrir o meu componente home HTML aqui. Então eu tenho aqui, eu vou apagar, vou criar aqui uma div, né? Uma div
Vou trazer a class container aqui. Aqui dentro eu vou trabalhar o header para criar meu cabeçalho. No H1 eu vou escrever imobiliária especializada em condomínios. Aqui vou criar um parágrafo normal e vou escrever uma frase de gatilho apenas. Encontre a nova dos seus sonhos. Fechei aqui o header e vou colocar aqui imóveis em destaque, imóveis em destaque. E aqui eu vou ter uma div class, vou trazer uma classe chamada cartão, porque depois eu vou configurar ela no CSS. Aqui eu vou ter espaço para o meu cartão, né? E aqui, folder, para fazer o rodapé. Vou colocar aqui em 2026. Vou fazer um merchan aqui, hein? Indaiatuba, todos os direitos reservados. Bom, vou testar a página aqui, no servidor local, e ele remontou o que eu criei aqui no componente Home. O próximo passo é, dentro do componente Home agora, eu construir um SCSS para vocês verem já com esse novo formato de CSS, né? Que trabalha com variáveis. Então, eu vou criar aqui umas variáveis dentro do CSS que antes não podia, né? Então, eu vou ter uma cor principal. Isso é legal, trabalhar com as variáveis de cores aqui, porque ela vai facilitar a manutenção para vocês, tá? E vai ficar meio moroso, vocês tendo que me acompanhar, mas eu vou fazer ela de começo ao fim, porque é algo novo e é a primeira vez que eu tô fazendo com vocês, tá? 649 EA7, cifrão cor de fundo. Então, isso de criar as variáveis só é possível aqui nessa extensão do CSS, que é o SCSS. Cifrão BAD1C9. Trabalhando com essa paleta de cor aqui. Cifrão cor do botão, igual cifrão F5BE58. Cifrão cor over, botão sobre, né? E cifrão branco, deixar pronto o branco aqui toda vez que eu quiser. Então, eu vou configurar agora o container, né? A minha class container. Então, container, eu vou trabalhar aqui com font family, Arial, essa fonte, alinhar o text aqui, configurar o padding com 20 pixels. Então, fiz o container. Vou fazer também a configuração do cabeçalho da minha tag header. Background color. Color agora eu vou chamar, ó, como eu tenho a variável pronta, ó, cifrão cor principal. Já posso usar a variável aqui. Também vou ter um padding de 20 pixels. Um border bottom de 10 px solid. E ele vai usar aqui a minha cor
secundário. E vou trabalhar com color, cifrão branco. Toda vez que eu quiser o branco, eu já chamo a variável branco aqui. Bom, também quero formatar a tag de títulos, H2, com color, cifrão cor secundário. Tem até arruma aqui para ficar mais como secundária, né? Cor secundária, cor secundária. Todos eu estou usando o feminino. Bom, aí eu venho aqui para minha classe cartão, a div, que vai ter o cartãozinho, né? Eu vou colocar uma borda e vou usar cifrão cor principal. Configurando aqui. O CSS vai estar lá também no material. Vocês vão poder seguir passo a passo, tá? Vou usar variável já, cor do fundo do cartão. Bom, e agora eu vou fazer uma coisa que é alinhar uma outra tag aqui, né? Antes não daria para fazer isso, mas eu já posso. Então, toda vez que eu tiver na classe cartão, essa minha div, cartão, se eu chamar aqui, se ele encontrar uma tag de imagem, ele vai adotar já essa formatação aqui, porque eu estou trabalhando com uma árvore aqui de CSS mais inteligente com esse CSS. Radius 10 pixels, 10 px. Então, o cartão bonitinho aqui. E agora eu vou também configurar o meu botão. Nesse meu botão, vamos lá, background color, vou usar aqui a cor do botão, color, eu vou trazer o branco aqui, border non, padding de 10 pixels, border radius 5px, um CSS simples, apenas para a gente aplicar já nesse novo formato, para vocês verem, né? E eu posso também ter uma que nós chamamos de pseudoclasse aninhada aqui. Então, quando eu coloco comercial, eu posso aninhar uma pseudoclasse do bottom, que é a hover, e ela vai ter um background color com cifrão cor hover. Feito aqui, então, o meu home.scss. Salvei, vamos ver lá como ficou. E ele trouxe aqui para mim o meu CSS estendido, certo? Lembrando que tudo isso está sendo feito no meu novo componente que se chama Home. Vou falar com vocês agora sobre como lidar com os arquivos estáticos aqui no Angular. Como eu estou trabalhando com essa página da imobiliária aqui, que tem alguns imóveis em destaque, obrigatoriamente eu vou precisar de imagens para essas casas. E vocês devem estar acostumados com aquele padrão, né, que a gente já utilizou também, que é criar uma pasta Assets e lá dentro criar uma pasta Images e tudo que você precisa de pasta para arquivo estático. No Angular versões anteriores, também ele recomendava a pasta Assets aqui dentro de SRC. Então, se você vê algum projeto antigo, vai estar assim. Mas nessa versão que a gente está utilizando, ele não recomenda a pasta Assets, até porque ele já vem com uma outra configuração padrão. Ele recomenda que você crie na sua raiz do seu projeto, né, aqui nessa mesma estrutura, uma pasta
chamada public. E aí, aqui dentro de public, você pode criar sua pasta images e criar todas as outras pastas que você precisar. Então, aqui eu vou ter a minha pasta images para eu colocar esses arquivos que eu vou utilizar, né? Vou criar aqui uma outra pasta também, como por exemplo, fonte. Poderia ser uma pasta que eu estaria usando. Vou criar aqui uma outra pasta, data, para fazer carga de arquivos, por exemplo, em JSON que eu precisar. Então, eu tenho aqui as 3 pastas. A recomendação é, depois que você criou as pastas, joga o conteúdo aqui, eu vou copiar o que eu tenho pronto aqui, casa 1, casa 2, casa 3, eu vou jogar aqui dentro, então, de images. Ele trouxe para cá. E também eu preparei aqui, só para entendimento, a icon, né, o ícone da página, favicon, que ela vai ficar aqui na raiz, tá? Ela não fica dentro da pasta images, ela fica no public. Aqui, e copiei. Então, eu tenho aqui as minhas 3 casas agora e o ícone. Por que que agora eu tenho essa recomendação de estrutura de arquivos estáticos? Porque aqui no JSON, ó, no JSON, no Angular JSON, eu tenho já o assets já configurado aqui como public. Na outra versão, você tinha que vir aqui e configurar o seu caminho dos arquivos estáticos. Então, feito isso, né, você já salvou, salva tudo. Bom, você terminou de criar a sua estrutura de pastas para arquivos estáticos? Eu recomendo que você venha aqui no terminal, pare o serviço, inicie ele de novo, para que você possa aqui, né, no navegador, ó, digitar o caminho de uma das imagens para testar se de fato as suas 3 imagens estão carregando, ó. Então, localhost 4200 barra images barra casa 1, PNG, casa 2 e casa 3. Testa para ter certeza que está funcionando, tá? Eu parei o serviço aqui justamente para que tudo que eu fiz de novo possa subir dentro desse meu servidor. Bom, o que eu quero fazer agora? Aqui dentro do meu home, né, que é o meu novo componente, no home componente TS, home TS, eu vou começar a criar a lógica. E vou sempre iniciar dentro do padrão, que eu vou padronizar uma interface aqui. Eu vou criar uma interface chamada imóveis. Eu vou garantir a tipagem de dados aqui, o campo ID único, um campo para guardar o caminho da foto, né? String. Depois disso eu vou ter título, também string, depois descrição do tipo string e detalhes do tipo string. Criei a interface aqui que se chama imóveis. Aí eu vou aqui na minha grande classe, né, a classe home do meu componente e vou trazer para cá ainda um estado. Eu vou criar um estado para casa. A casa vai ser do tipo imóveis, que é a minha interface, e vai ser um array aqui, né? Vai ser um array de imóveis. Então, aqui eu vou ter o primeiro imóvel e vou trazer para cá, ó, casa do tipo imóveis, e vou trazer para cá todos os minhas propriedades, meus atributos. Então, o ID começa valendo 1, foto vai receber o caminho, né? Que vocês viram que o caminho vem de images, casa 1.png, vírgula. Depois da foto, eu vou ter o título, então eu vou colocar aqui casa, condomínio, Laranjeiras. Não vai bater com o nome da foto lá, mas tudo bem, tá bom? Título, a descrição, que vai ser casa com
3 quartos, 2 banheiros e área gourmet. Detalhes, 2 pontos, próxima, próxima, o objetivo e do parque ecológico. O que precisa é o último, não precisa de vírgula, tá faltando aqui, ó, abrir. Aqui, eu tô abrindo e eu vou fechar aqui, né, depois de todos eles. Bom, com isso, então, eu já criei o meu primeiro elemento do meu array casa, do tipo interface imóveis, e já defini o estado aqui para casa. Então, se esse daqui é um deles, né, eu vou duplicar para criar o segundo, que é o 2, casa 2, condomínio Montreal. Vou manter igual aqui, tá? Próxima do centro da cidade. E vou criar a outra, que é referente ao ID 3, que é o casa 3.png, casa condomínio Vila Rica. Casa com 4 quartos, um lavabo, 2 banheiros, próxima do Alphaville. Bom, criei aqui as 3, então tá completo aqui, salvei, e a gente continua agora dando lógica nisso daqui, né? Quero criar um método aqui embaixo, para que quando a pessoa clicar no botão lá de mais detalhes, ele traga um alert com esses detalhes, né? Então, eu vou vir aqui embaixo agora, ó. Eu ainda estou na class home, tá? Do meu componente home. Aqui embaixo, eu vou criar um método chamado mais detalhes. Esse mais detalhes vai receber um atributo descritivo do tipo da minha interface imóveis. O que ele vai fazer? Né? Ele vai emitir um alert. Aqui, imóvel, 2 pontos. Vou trazer para cá cifrão descritivo, ponto, título. Então, o descritivo que eu acabei de receber aqui, né? Ele vai carregar o título da minha interface. Título. Depois daqui, eu vou fazer uma quebra de linha, barra N, vou colocar a descrição mesmo, que é texto, e vou carregar aqui cifrão descritivo, ponto descrição, ponto e vírgula, salvo, e vou agora no meu arquivo home HTML, que é o meu componente aqui, e vou fazer a adequação aqui, né? O que eu vou mexer aqui, na verdade? Aqui na minha home.html, no meu componente, eu tenho cartão aqui. Então, eu quero trabalhar com aquele cartão. O que eu vou fazer? Vocês já aprenderam, né? Eu posso usar o arroba for para percorrer todos aqueles elementos da minha interface casa, né? Então, eu tenho aqui uma associação, percorra todos os elementos do casa. Casa está aqui, ó, todos os elementos do casa, associando a item. Vocês entenderam também que eu preciso inicializar com
um campo único aqui, item.id, e o meu for vai ser responsável por quê? Ó? Ele vai ser responsável por montar uma imagem. Uma imagem SRC aqui, que vai receber o item ponto foto. Quem é foto? Foto aqui é o caminho, ó. Então ele vai receber o caminho dessa imagem e eu vou trazer aqui o alt e vou fazer uma interpolação aqui com item ponto título. Imagem pronta aqui. Vou fazer uma quebra de linha. Vou montar um H3 interpolando também. Item ponto título. Fecho o H3. Depois do H3, eu vou criar um parágrafo também para interpolar o item ponto descrição. Salvei aqui, estou salvando passo a passo. Separar aqui para ficar padrão, tá? Um tique. E aí eu venho e vou construir um botão. Esse meu botão vai ter o evento clique, que vai chamar aquele método mais detalhes, passando como parâmetro o item que eu estou nesse momento. Então, ele vai passar lá o item que eu estou, vou escrever aqui ver detalhes, depois fecha o bottom, vou fazer uma quebra de linha aqui só para a gente ter uma separação visual. E aí, então, o que aconteceu? Quando eu clicar em mais detalhes, ele passa o item atual que eu estou, do cartão. Aí, com mais detalhes aqui no componente, vai receber o imóvel que eu estou atualmente. Estando naquele imóvel, ele puxa o título e ele puxa a descrição, enviando uma alerta. Vamos salvar o home TS e o home HTML. Vamos rodar aqui e ver como que ele está funcionando. Ó, então, ele trouxe, tá trabalhando com SCSS bonitinho. Ele carregou o primeiro card, colocou a imagem, colocou aqui o título, a descrição. Percebam que agora eu tenho aqui o ícone também rodando no meu navegador. Quando eu cliquei em ver detalhes, ele trouxe a informação do imóvel e conseguiu carregar todas as casas que eu tinha colocado lá, certo? Isso em um novo componente que não é o componente base. Dessa forma, né, assim como no outro projeto, vocês poderiam colocar várias outras imagens aqui com a manutenção do código mais simplificada. Então, aprenderam aqui a trabalhar com um novo componente dentro do projeto Lambda. A ideia é que no próximo projeto, ao invés da gente fazer essa carga aqui na unha, né, é que eu traga esses imóveis de um arquivo JSON, né, um arquivo de dados, que vocês vão ver no próximo material, ok?